Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tá tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tá tudo bem? Por aqui também tá tudo legal, tudo beleza, tudo tranquilaço. Estamos chegando nesta sexta-feira pra gente trazer informação de futebol pra você. Ontem se encerrou a quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, mas hoje a gente vai falar do término dessa quinta rodada, classificação, jogos que já aconteceram e também destacar para você os jogos do final de semana aí do Campeonato Brasileiro. E a gente inclui também a Série B do Brasileirão e demais notícias, evidentemente, que a gente vai trazer para vocês a partir de agora. Mas antes, tem aí para você deixar seu like, compartilhar e também comentar aqui, né? Deixe nos comentários aí se você tá gostando, se você quer que a gente inclua aqui mais assuntos além de futebol e de notícias da nossa cidade, da Bahia e também de todo o nosso Brasil. Enfim, quero te ouvir. Comente aí aqui no espacinho que tem comentários, tá bom? Pois é, você que não é inscrito ainda, chegou aqui pela primeira vez, se inscreva e sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Já já eu volto trazendo informações para vocês, mas antes tem duas chamadinhas. Um de Poções e Bolos da Linde e o outro de Cristiano Santos, a voz que divulga você. E em seguida tem ela, né? A nossa tradicional vinheta. E aí sim, a gente vem trazendo muita informação de futebol para você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde, 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Vamos nessa sexta-feira, porque sextou com I de informação. Eita, nós, hein? Muita informação para você que acompanha aí o nosso canal Cristiano Santos Radialista. Hoje é sexta-feira, como eu já disse para você, dia 12 do 5, ou seja, 12 de maio de 2023. Estamos por aqui para levar muita informação para você. Você sabe que todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, nós temos aqui dois vídeos, um para falar de futebol e o outro para a gente falar das notícias aqui de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil. Mas esse vídeo é para a gente falar aí de futebol para você. Já já eu trago as informações do encerramento da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada também do final de semana do Brasileirão, da Série A e também da Série B para você. Já tem jogo, né? Abrindo aí mais uma rodada da Série B nesta sexta-feira, mas já já a gente traz aqui no nosso canal. Marcelo Bielsa, é o louco, né, rapaz? Aceita a proposta e será novo técnico do Uruguai. É o louco, está de volta. O técnico argentino Marcelo Bielsa
de 67 anos, vai ser o novo treinador da seleção do Uruguai. A informação foi divulgada por diferentes veículos da imprensa uruguaia e argentina, como os jornais Olé e Ovación e a emissora TIC Sports. O anúncio oficial deve ocorrer na próxima semana. O Bielsa estava livre no mercado desde que foi demitido do Leeds United em fevereiro do ano passado. O experiente técnico argentino negocia com a Associação Uruguaia de Futebol, a AUF, desde março. Esta semana, ele e seus auxiliares aceitaram a oferta e devem assinar contrato em breve. O argentino irá para o Uruguai com 2 auxiliares, também 2 analistas de desempenho e um fisiologista. A nova comissão técnica do Uruguai deve receber cerca de 4 milhões de dólares, 19,7 milhões de reais anuais, segundo o jornal Ovación. El Loco, assumiria a Celeste até o final das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com renovação automática em caso de classificação ao Mundial. O primeiro grande desafio será a Copa América de 2024 nos Estados Unidos. Bielsa também teria se oferecido para treinar o time sub-23 do Uruguai no pré-olímpico do ano que vem, que vale a vaga para os Jogos de Paris 2024. A UF, no entanto, ainda avalia a situação, A UF é a Associação Associação Uruguaia de Futebol, viu, gente? Só para deixar claro para vocês aí. Campeão olímpico em 2004, Bielsa comandou outras 2 seleções em sua carreira: a Argentina entre 98 e 2004 e o Chile entre 2007 e 2011. Nos anos 90, foi vice-campeão da Libertadores e 2 vezes campeão argentino com Newell's Old Boys. Na Europa, comandou o Espanhol em 98, Atlético Bilbao 2011 a 2013, Olympique de Marselha 2014 a 2016, o Lille da França 2017 a 2018 e o Leeds United de 2018 até 2022. Bielsa foi o responsável por levar o time inglês de volta à Premier League depois de 16 anos, mas deixou o clube após uma sequência ruim de resultados na temporada 2021-2022. Recentemente, ele rejeitou uma proposta do Everton, também lá da Inglaterra, A expectativa é El Loco, rapaz, que faça aí uma convocação para os amistosos aí de junho do Uruguai. A lista deve ser divulgada até o dia 26 de maio. A Celeste encara 2 seleções da CONCACAF no centenário no próximo mês. Pega Cuba no dia 14 e Nicarágua no dia 20. Os 2 jogos devem ser os primeiros de Marcelo Bielsa no novo trabalho. O Uruguai foi comandado pelo interino, o Marcelo Broly, nos amistosos do mês aí de março, Com empate por 1-1 com o Japão e vitória por 2-1 contra a Coreia do Sul. Comandante na Copa do Mundo, Diego Alonso, foi demitido após a queda da Celeste ainda na fase de grupo ou de grupos, do torneio no Catar. Então boa sorte aí pro El Loco, o Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa que esteve também aí cotado, para assumir alguns clubes aqui no nosso país. O Vasco, por exemplo, ele foi oferecido, quando o Vasco estava naquela procura aí por técnico, o Marcelo Bielsa foi oferecido ao Vasco da Gama, mas o salário do menino é gigantesco, Vocês viram aí quanto que ele vai receber por ano. Falando no Vasco, falar de Barbieri, rapaz. Barbieri que não consegue fazer esse time do Vasco andar, rapaz. O Vasco empatou mais uma vez, dessa vez fora de casa, contra o fraco time do Coritiba. O Coritiba assim de problemas, Assim, muitos desfalques também. O Vasco não conseguiu vencer o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro ontem. E a pressão só aumenta aí pro Barbieri, que
Eu digo isso sempre, até nas minhas conversas com amigos, que assim, os treinadores brasileiros, eles reclamam muito que não tem tempo para ajustar as equipes. Só que Barbieri está fazendo o contrário, né? Ele tem muito tempo para ajustar, para treinar, para fazer, né, mudanças no time do Vasco da Gama, mas ele não está conseguindo fazer isso. Ah, Cristiano, mas o Vasco montou o seu elenco. Gente, o Botafogo não tem muito tempo também que montou seu elenco. Ah, Cristiano, mas já tem uma temporada na Série A. Mas não tem muito tempo. Se pegar o time do Botafogo, não é esse time espetacular. Não é. O que está fazendo o Botafogo jogar bola se chama treinador, se chama esquema. O Vasco não tem um esquema tático de jogo hoje. O Vasco não tem uma maneira de jogar hoje. A única maneira do Vasco jogar é reativa. E quando o Vasco pega um time que ele tem que propor o jogo, o Vasco se enrola. O Coritiba ontem deu uma bola pro Vasco. Toma, Vasco, faz aí o que você quiser, vou jogar no teu erro. E foi assim que saiu o gol do Coritiba, nos erros do Vasco. E Coritiba teve outras chances também de fazer gol, né? Não fez, o Vasco conseguiu empatar com algumas mexidas do Barbieri. Barbieri lamenta empate do Vasco, abre aspas, não posso dizer que estou feliz, fecha aspas. Técnico do Vasco, Maurício Barbieri, lamentou, né, o empate com o Coritiba no jogo de ontem, quinta-feira, no Couto Pereira, pela quinta rodada do Brasileirão. O Coxa abriu o placar, mas o time de Barbieri buscou o empate com o gol de Eric Marcos no segundo tempo. Acho que a gente pegou uma sequência muito pesada. É importante lembrar que o Palmeiras só perdeu 2 pontos no campeonato e foi para o Vasco. O Fluminense não conseguiu passar pelo Vasco. A gente conseguiu ganhar do Atlético, que é uma grande equipe. Lembrou o treinador Barbieri. Tudo isso foi muito bom, realmente. O Vasco fez um bom jogo contra o Palmeiras, principalmente até quando estava 2-0. Foi bom, depois recuou. Ah, mas o time do Palmeiras que jogou o Vasco para trás, como ele falou. Ah, o time do Fluminense que nos empurrou para trás. Mas se você não tiver mecanismos para sair de uma marcação, por mais que ela seja qualificada, aí você não pode treinar um time do tamanho do Vasco, cara. Você não pode, sinceramente. Ah, mas o Palmeiras empurrou a gente para trás. Se você também não tiver mecanismo para sair da marcação do Palmeiras, a grande prova disso, o jogo do Cruzeiro com o Fluminense. O Fluminense fez 2-0 e o Cruzeiro foi para cima. O Cruzeiro jogou, né? Mesmo o Fluminense fazendo aquela marcação forte que a gente já conhece, o Cruzeiro achou mecanismos para sair dessa marcação dura do Fluminense. Né? Conseguiu um pênalti, teve chances e mais chances, perdeu o pênalti, né? Perdeu por 2-0, mas o Cruzeiro teve chances. Já o Vasco não. O Vasco, mesmo com 1-0 no placar, se abdicou de jogar, essa é a verdade. No jogo de ontem ficou muito claro, o Vasco não tem repertórios. O Vasco está mal treinado, não tem uma jogada ensaiada. E olha, eu estou falando aqui já há muito tempo, olha que o Vasco tem muito tempo para treinar, tem muito tempo para se preparar para enfrentar os seus adversários. Porque o Vasco só joga a Série A. O Vasco só joga o Campeonato Brasileiro. O Vasco não está em 3 competições, está só no Campeonato Brasileiro. Então eu acho assim, a batata do senhor, seu Maurício Barbieri, tá começando a esquentar, cara. Eu fosse você, eu ficava esperto, porque a SAF, ela dá mais oportunidade pro técnico, dá uma sequência pro técnico, mas quando vê que o trabalho tá rendendo. Ó o Luiz Castro. Luiz Castro, ano passado no Botafogo, quase levou o time, mesmo montando o time, né? Durante o campeonato, ele quase levou o time para a Libertadores. Ou seja, você via um trabalho em evolução. Mas o Barbieri a gente não vê. A gente não vê o Barbieri, o trabalho de Barbieri com evolução, não vê. Né? Lógico que ele tem méritos. A zaga do Vasco hoje, se a gente for pegar os 2 laterais, Pumita e o Piton, 2 bons laterais, estão jogando bem. Os 2 zagueiros, o goleiro Léo Jardim e os 2 zagueiros, o outro Léo, que era o Léo Pelé, que não é Léo Pelé mais, né? E o Robson Bambu, se encaixaram muito bem ali. Mas o jogo de futebol é mais que isso, não é só defesa. Você tem que encontrar mecanismo, uma defesa boa,
mas que você tenha um meio de campo que jogue também e um ataque. E a bola, a gente tá. Lógico que eu também sou crítico do Pedro Raul, acho que ele tem que se doar mais, acho que tem que, né, fazer mais coisas dentro de campo. Só que a bola não chega no menino. No Goiás, que é um time que não tinha muita qualidade, a bola chegava nele, ele fazia os gols. Tanto que ele fez 19 gols no ano passado. Ele não desaprendeu de jogar. Então, mas essa bola precisa chegar com qualidade para que ele finalize. Na maioria das vezes que chega, é um chutão. Dá um chutão, puf, aí a bola chega no Pedro Raul. Aí, quando ela chegou de qualidade contra o Palmeiras, ele fez o gol. Quando ela chegou com qualidade contra o Fluminense, ele fez o gol. Chegou com qualidade para Andrei, aquele cruzamento de Peck, Andrei fez o gol. Né? Então, assim, a bola precisa chegar também. Se a bola não chegar, lógico que o Vasco precisa de um camisa 10, isso a gente não discute. O Vasco precisa sim de um camisa 10. Agora, essa questão de Maurício Barbieri em toda a coletiva, ficar falando, mas nós fizemos um bom jogo contra o Fluminense, contra o Palmeiras, contra o Atlético, já passou. O Vasco não evoluiu depois disso. Depois disso, o Vasco pegou Coritiba, o Vasco pegou Bahia em casa e não conseguiu ganhar. O que adianta fazer bons jogos contra Palmeiras, Fluminense e contra a equipe do Atlético? E nos jogos que você acha que o Vasco vai render, o Vasco não rende. Que é contra Coritiba, que é contra o Bahia. O Bahia, por exemplo, está na mesma balança que o Vasco. Também vem da Série B, montou um novo time, mas você vê uma evolução no time do Bahia, mesmo perdendo para o Santos na última rodada. Você vê uma evolução. No Vasco você não vê essa evolução. Esse é o problema. Mais palavra aqui do Barbieri, abre aspas então. Eu acho que foi uma sequência difícil, a gente tem buscado pontos importantes. A expectativa era de que hoje a gente pudesse buscar mais do que a gente conseguiu, porque isso alcançaria a gente a estar na parte de cima da tabela, que é o nosso desejo, fecha aspas, acrescentou. Barbieri conta que houve puxão de orelha nos jogadores no intervalo, depois de um primeiro tempo ruim. Mas falando do jogo em si, eu acho que em função da circunstância do jogo, foi um resultado satisfatório, mas nunca é bom. A gente queria ter buscado a vitória. Acho que fizemos um primeiro tempo muito abaixo daquilo que a gente pode produzir. E foi um dos temas que conversamos no intervalo. Acho que no segundo tempo a gente conseguiu, em função das mudanças de postura e alguns ajustes, ter um domínio grande do jogo. Faltou finalizar mais, gerar mais ocasiões de gols, mas conseguimos ter o domínio. Fizemos o gol com mérito e não me surpreenderia se tivéssemos conseguido o segundo gol. Em uma análise geral, é isso. Opinou aí o treinador do Vasco da Gama, né, rapaz? O Maurício Barbieri, né? O Vasco volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Santos às 16 horas no horário de Brasília, em São Januário, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Barbieri, a princípio, não vai poder comandar aí a equipe, porque está suspenso. Essa é a novidade mesmo. Ontem houve o julgamento, ele pegou 2 jogos, já tinha cumprido, né? No confronto contra o Palmeiras, né? Um dos jogos aí que ele pegou de suspensão. Como saiu a decisão ontem à noite, né? E ele já estava lá em Coritiba, não dava para falar, não, você não pode já atuar nesse jogo. Então, CBF, o tribunal, vai contar aí com essa suspensão dele já no próximo jogo contra a equipe do Santos. Agora, esse jogo do Vasco contra o Santos é uma incógnita. Não sabe o que pode acontecer, porque você acredita mesmo que o Santos vai para São Januário para propor jogo contra o Vasco? É lógico que não. O São Januário, o Vasco, o Santos vai fechadinho, sair nos contra-ataques rápidos ali com Mendonça, com os jovens, né, do Santos. Esse David de 17 anos, muito bom jogador. Aliás, o Santos tem uma água ali, né, rapaz? Tem uma água doce ali que coloca o menino lá de 12 anos, o menino joga bola nesse time do Santos, né? É uma fábrica de fazer jogadores, essa base do peixe, né? Vai ser um jogo difícil, jogo complicado. Se não ganhar, o Vasco vai ter uma sequência muito complicada. Pega o Santos, depois pega o São Paulo no Morumbi e em seguida pega
a equipe do Fortaleza lá em Fortaleza. Fortaleza que empatou com São Paulo ontem 0-0. Então é uma sequência aí muito dura para o Vasco da Gama, que caso de insucesso, o Vasco pode entrar na zona do rebaixamento. É brincadeira não, né, rapaz? Pois é. Corinthians, falar do Timão, Luxemburgo vê pontos positivos apesar de derrota do Corinthians. Abre aspas. Quantas defesas o Cássio fez? Perguntou aí o novo treinador do Corinthians, fecha aspas, né? O técnico Vanderlei Luxemburgo tentou blindar os jogadores do Corinthians após a derrota por 3-0 para o Botafogo ontem, quinta-feira, no Newton Santos. Ele evitou, né, fazer aí análises individuais e negou que a equipe tenha muitos problemas defensivos a resolver. Ainda sem vencer, após 3 jogos, foram 2 derrotas e um empate. Luxemburgo tentou apontar fatores positivos nesse início de trabalho. A realidade que se mostra agora é que foram 3 jogos, mas ganhamos 1 ponto só. A realidade é que nós não temos como contratar até julho. Esse grupo é o nosso grupo. Temos que fazer uma análise interna para saber como sair daqui. Tem coisas positivas e negativas. Perdemos o jogo de 3, mas aconteceram coisas positivas. O Wesley chegou, o Barleta chegou, aconteceram coisas boas. O Pedro no jogo passado, o Felipe vem jogando. A gente vai fazendo as coisas acontecerem. Mas a derrota é complicado, estou chateado. Os jogadores têm que estar chateados também, mas pensar no próximo jogo, analisou aí o Vanderlei Luxemburgo. Nos últimos 10 jogos, o Corinthians foi vazado em 8. Apesar do placar elástico nesta quinta, no Rio de Janeiro, Luxemburgo defendeu o setor defensivo aí da equipe. É outro treinador também que, claro que ele se irrita quando alguém fala você está ultrapassado, etc e tal, né? Mas, sinceramente, não tinha opções melhores para o Corinthians contratar, não? Com todo respeito a Lucha, Lucha tem um histórico aí espetacular, é um treinador vencedor, mas já foi, né, gente? Cá pra nós, já foi. Ele não vai conseguir dar um jeito nesse Corinthians. Se ele fizer isso, eu venho aqui e falo, não, eu errei na minha análise, mas ele não vai conseguir dar um jeito nesse Corinthians. Sinceramente, não vai. Tem um clássico contra o São Paulo agora, e é o seguinte: o Corinthians nunca perdeu para o São Paulo jogando na arena. Se o Luxemburgo conseguir esse feito de perder para o São Paulo na arena, aí, meu amigo, mesmo com poucos jogos, dificilmente a diretoria vai conseguir sustentar Luxemburgo na comissão técnica, à frente da comissão técnica do Timão. Botafogo iguala recorde do São Paulo no Brasileirão de pontos corridos. O Botafogo venceu o Corinthians por 3-0, 2 gols do centroavante Tiquinho Soares e do meia Eduardo, e igualou aí o recorde de mais vitórias para abrir o Campeonato Brasileiro abrir o Campeonato Brasileiro, né, na era dos pontos corridos, com 5 triunfos em 5 jogos, que era do São Paulo em 2011. Essa também é a melhor marca da história do próprio Glorioso para abrir um campeonato brasileiro. A marca anterior era de 4 vitórias em 1981. Até aqui, o time de Luiz Castro tem triunfos sobre São Paulo, Bahia, Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians em 2023. Em 1981, Botafogo venceu Desportiva, Operário do Mato Grosso, Corinthians e Brasília. Na ocasião, esses ficaram como os únicos 4 resultados positivos do Alvinegro no Grupo A, pela primeira fase do Brasileirão. Mesmo assim, a equipe se classificou, continuou viva na segunda fase e acabou sendo eliminada pelo São Paulo nas semifinais. Pois é, no próximo domingo, dia 14, o Botafogo terá a chance de se tornar o recordista isolado dos pontos corridos, quando enfrentar aí o Goiás na Serrinha às 18h30. O único time com 100% de aproveitamento, o Alvinegro é o líder da competição, né? Com 2 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado. É um início, assim, muito bom do time do Botafogo, né? O torcedor, evidentemente, está feliz. É lógico que tem que estar feliz, mas eu pediria ainda um pouco de calma. Ah, Cristiano, não dá para pedir calma não, rapaz. Nós somos líderes, 5 jogos, 5 vitórias. Nós vencemos grandes adversários. Concordo. Você tem razão, vocês têm toda a razão, mas só
quero lembrar vocês que o campeonato tem 38 rodadas. Estamos na 5ª rodada ainda. O Botafogo até agora apresentou um repertório muito bom no campeonato. Não é fácil vencer 5 equipes como o Botafogo venceu. Não é fácil. Mas não adianta nada o Botafogo ter começado vencido 5 e daqui a pouco pegar uma sequência de derrotas e ir caindo e fazer um campeonato de meio de tabela. Eu não vejo assim o time do Botafogo com esse plantel todo. Não vejo. O Campeonato Brasileiro é longo e com isso você precisa de quê? De peças de reposição. Ah, Cristiano, mas tem um meio do ano aí que a janela vai se abrir e vai chegar. O Botafogo vai contratar jogadores para compor mais esse elenco e aí o Botafogo vai continuar brigando pelo título. Tomara que sim, porque o Botafogo é um time legal. O time Botafogo, o torcedor do Botafogo merece alegrias, né? Merece alegrias, mas eu ainda prefiro esperar. Até porque o campeonato tem o Atlético, timaço. Tem o Flamengo, timaço, time muito bom. Tem o Palmeiras que está ali 2 pontos só do Botafogo. O Palmeiras não perdeu no campeonato ainda, né? Então assim, tem Internacional que está meio tombeando, mas vai chegar em algum momento. Vai emplacar vitórias em algum momento aí do campeonato, né? Então eu vejo muito cedo ainda. Claro que o Botafogo começou muito bem, né? E é de se animar mesmo com o time do Botafogo. Nossa primeira pausa, vamos ali tomar uma água, né? Já vou tomar minha água aqui. Tomem uma água também aí. Dá uma, né? Esse calorzão, gente, tem que tomar muita água. Ah, Cristiano, mais tome então um suco natural. Toma um suquinho natural aí, que faz bem, gente. Faz bem nesse calor, então. Eita, meu Deus do céu. Mesmo que não tiver calor, mas você tem que consumir muito líquido aí, tá bom? É nossa dica aqui, nossa dica, menino. Pois é, então, 2 recados para vocês. Um de Cristiano Santos, a voz que divulga você, e o outro de Poções e Bolos da Linde. E aí a gente volta trazendo os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro e também no final de semana da Série A e também da Série B. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta agora pra gente falar de Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Série B do Brasileirão. Hoje abre mais uma rodada aí, a 6ª rodada da Série B. Série B que tem aí, rapaz, o invicto Vitória, né? Ainda não perdeu. Os times que não perderam ainda, ó. Vitória, Criciúma, Atlético Goianiense e também o Vila Nova, né? Tem mais times aqui que não perderam ainda. São só esses, né? Os 4 times aí. O Sport também ainda não perdeu. O Sport tem 2 jogos a menos aí que as demais equipes, né? Então Vitória, Criciúma, Atlético Goianiense, Vila Nova também, né? E o Sport ainda não perderam na competição. O Vitória tem 5 jogos e 5 vitórias, né? É a coisa que eu falei lá do Botafogo. O Vitória também, a gente tem que dar uma segurada, que a Série B é muito difícil, gente. Começou bem o Vitória. Tomara que mantenha aí essa regularidade, porque Campeonato Brasileiro é isso. Regularidade. Se você tiver
conseguir construir uma gordurinha que nem o time do Vitória agora construiu. Ele tem 6 pontos a mais que o quinto colocado, que é o Guarani. Você continuar nesse ritmo e conseguir abrir 10, 15 pontos ali do quinto colocado, aí você dá uma respirada, porque se você perder uma, não faz tanta diferença. Você perde uma, mas você tem uma pontuação, uma diferença, né? Muito boa. E aí dá para você se firmar e voltar nos trilhos de novo e conseguir aí continuar no campeonato vencendo, né? Para não se destabilizar. De repente, é isso aí que acontece. Nesta sexta-feira, então, 2 jogos abrem aí a 6ª rodada da competição. Teremos o Vila Nova às 19 horas recebendo o Criciúma. Também nessa sexta-feira, às 21h30, no horário de Brasília, a equipe do Avaí joga contra a Chapecoense, encontro aí dos times de Santa Catarina. Pois é, três times, né, de Santa Catarina jogam então nesta sexta-feira. O Criciúma, se vencer, ele vai a 16 pontos e ele dorme na liderança da competição. Amanhã, mais conhecido como sábado, às 16 horas, o Juventude recebe a equipe do Mirassol. Às 17 horas, o Guarani recebe o Sampaio Correia. Também no sabadão, o Novo Horizontino recebe o CRB no mesmo horário. Às 18h15 do sábado, teremos o Ceará recebendo a Tombense. No domingo, o Londrina, às 15h30, recebe a Ponte Preta. Às 18 horas, teremos o líder Vitória contra o Atlético Goianiense. Será que vem a 6ª vitória por aí, rapaz? Do Vitória? A 6ª vitória do Vitória? Será? Eita, rapaz. Vamos esperar, vamos aguardar para ver o que acontece, né, menino? Pois é. Também no domingo, às 18 horas, o ABC recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. E o Ituano, às 20h30, também no domingo, recebe a equipe do Sport. O Sport, se vencer, ele vai a 10 pontos e ele cola ali no G4, né, rapaz? Dependendo aí do resultado da equipe do Vila Nova com o Criciúma. Se o Criciúma vencer o jogo, por exemplo, o Criciúma vai a 16 pontos, o Vila Nova fica com 10, e aí o Sport vencendo o seu jogo, ele chega a 3 vitórias, é isso? 3 vitórias, isso. O Vila Nova também já tem 3 vitórias, tem 5 gols de saldo, e o Sport tem 3 gols de saldo. Aí a gente vai ter que ver depois, né, a questão de quanto o Vila Nova, caso perca aí pro Criciúma, e de quanto que o Sport vai vencer aí, ou vença, né, a equipe do Ituano. Se isso acontecer, se essa combinação de resultados acontecer, o time do Sport nessa rodada pode até entrar na zona de classificação para a Série A do ano que vem. Mas é importante o Sport vencer, até porque ele tem 2 jogos a menos que os demais, né? Que os demais que estão à frente dele ali, principalmente se falando em G4 da competição. Vamos lá então, rapaz, as informações da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem o Vitória com 15 pontos liderando, em segundo o Criciúma 13 pontos, em terceiro o Atlético Goianiense com 11 e o Vila Nova tem 10 pontos. Estariam aí caindo para a Série C do Brasileirão, claro que é muito cedo. 17º Ceará 4 pontos, Juventude 3 pontos, 18º, 19º CRB 2 pontos e o ABC só tem 1 pontinho até o momento em 5 rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar então de Série A do Brasileirão, falar de todos os jogos aqui, já que ontem tivemos o fechamento aí da rodada, né? Mas vou passar todos os jogos para vocês, ó. Tivemos a 5ª rodada acontecendo na quarta-feira. O Santos venceu o Bahia por 3-0. O Bragantino empatou em 2-2 com o América Mineiro. O Internacional perdeu para o Atlético Paranaense em casa por 2-0. O Flamengo venceu o Goiás por 2-0 no Maracanã. O Cuiabá foi goleado pelo Atlético Mineiro por 4-0 jogando lá na Arena Pantanal. O Grêmio, rapaz, levou uma sapecada do Palmeiras fora de casa no Allianz Parque por 4-1. O Cruzeiro perdeu em casa para o Fluminense por 2-0. O Coritiba empatou ontem com o Vasco em 1-1. Botafogo 3-0 para cima do Corinthians. E o Fortaleza ficou no 0-0 com a equipe do São Paulo. Amanhã abre a 6ª rodada da competição com Bahia, às 16 horas, lá na Arena Fonte Nova, né? Recebendo a equipe do Flamengo. Que jogo, hein, rapaz?
Que jogo, menino! Eita, nós, rapaz. Que jogão, que jogão. O Bahia vem de derrota, né, pro Santos por 3-0. E o Flamengo vem de vitória por 2-0 contra a equipe do Goiás. O Flamengo vencer, ele pode aí chegar com 9 pontos e colar ali no G4, né, rapaz? Se ele vence o Bahia. Já o tricolor baiano, se vencer esse confronto, ele também chega a 9 pontos e cola também. Ou seja, quem vencer esse jogo dá um salto importante na tabela. Já eu vou chutar aqui o placar, né, rapaz? Chutar o placar, não vou quebrar nada não, calma. É o chutômetro, né? Tentar adivinhar aqui os placares. Eu não adivinhei, acho que não adivinhei nenhum placar aqui na rodada passada, né? Mas vamos lá. Sou ruim de placar demais, mas vamos lá. Fluminense no sábado também às 18h30 joga contra a equipe do Cuiabá. O jogo acontece às 18h30 no Maracanã. Também no sábado o Palmeiras recebe o RB Bragantino. O jogo acontece às 18h30. Às 21 horas também do sábado o Atlético Mineiro recebe lá no Mineirão a equipe do Internacional. Nos jogos do domingo, às 16 horas, teremos o encontro aí dos alvinegros, né? De um lado o Vasco, do outro o Santos em São Januário. O Vasco vem de empate contra o Coritiba e o Santos vem de vitória contra o Bahia. Corinthians e São Paulo é o clássico paulista da rodada das 16 horas do domingo. Corinthians, se perder aí, meu amigo, nunca perdeu para o São Paulo jogando lá na Neoquímica Arena. Se perder, sei não, viu, Lucha? Sei não, rapaz, sei não. O torcedor tá insatisfeito. Claro que o Lucha chegou agora, né? Mas o torcedor tá insatisfeito aí. Luxemburgo, não, tivemos evolução. Tomou de 3-0. Tivemos evolução, nós evoluímos. Nossa Senhora. Então o Corinthians recebe o tricolor paulista. O Corinthians vem de derrota para o Botafogo por 3-0. O São Paulo vem de um 0-0 com Fortaleza fora de casa. Também no domingo, às 16 horas, o Grêmio vem numa crise danada. Já começo de crise aí, o Grêmio que vem de um empate em casa com o Bragantino em 3-3 e uma derrota para o Palmeiras no Allianz Parque na última rodada por 4-1. Fortaleza vem de empate, né? Vem de empate aí em 0-0 com o São Paulo. O Goiás, às 18h30, recebe o líder Botafogo. Goiás, que vem de uma derrota para a equipe do Flamengo por 2-0. E o Botafogo vem animadíssimo, né, rapaz? 5 jogos e 5 vitórias. Vai ser o primeiro jogo do Botafogo, né? Assim, que o Botafogo pega um time que não é um bicho-papão, vamos colocar assim, né? Que o Botafogo pegou Bahia, pegou Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo e quem mais, rapaz? Deixa eu voltar aqui para me contar essa história, né? Peraí. Deixa eu contar essa história aqui. Estreou contra o São Paulo. Depois o Botafogo jogou contra o Bahia, ganhou. Na terceira rodada o Botafogo jogou contra o Flamengo. É o clássico contra o Flamengo. Então, São Paulo, depois jogou com o Bahia, Flamengo, Atlético Mineiro e agora o Corinthians. Isso mesmo. O time do Botafogo muito bem aí nesse começo, né, rapaz? E agora o Botafogo vai jogar um confronto teoricamente mais fácil contra a equipe do Goiás, que não vem bem no campeonato, tanto que tem apenas 3 pontos em 5 jogos e está na zona de rebaixamento. Chance do Botafogo aí fazer mais 3 pontos, né? E bater recorde, né? Como eu já disse aqui, na era dos pontos corridos, chegar aí a 18 pontos, seria 6 vitórias nas 6 primeiras rodadas do Brasileirão. Mas vamos esperar para ver o que acontece. Teremos também no domingo às 18h30, no mesmo horário do jogo entre Goiás e Botafogo, o Atlético Paranaense jogando contra o Coritiba. É o Atletiba, né, rapaz? O Atlético vem de vitória por 2-0 sobre o Internacional e o Coxa, uma crise danada aí, jogador do Coxa envolvido em manipulação de casas de apostas aí, aquele negócio todo, né, rapaz? Uma briga danada aí, rapaz, nessa questão de você foi pago para tomar cartão amarelo, cartão vermelho, para fazer pênalti, enfim. Tem até time aí entrando na justiça, né? Querendo entrar na justiça aí contra jogadores. O Juventude tá querendo entrar na justiça contra determinados jogadores ou jogador, né?
porque o time foi rebaixado ano passado, e isso pode ter contribuído também muito, né? Pois é. Então o Atlético Paranaense recebe o Coritiba na Arena da Baixada. O América Mineiro às 18h30, fecha a rodada 6 contra a equipe do Cruzeiro. O América Mineiro que vem numa crise danada, em 5 jogos conquistou apenas um empate, tem 4 derrotas e um empate na competição. Vamos aqui ao nosso chutômetro. Bahia e Flamengo, acho que é um jogo de empate, 1-1 para esse confronto. Fluminense e Cuiabá, cara, eu vou colocar 4-0 aqui para o Fluminense. 4-0 Fluminense nesse confronto. Palmeiras e RB Bragantino, né? Palmeiras, 3-1 Palmeiras nesse confronto. Atlético Mineiro e Internacional também no sábado. Aqui é um jogo grande, hein, rapaz? 2-1 para a equipe do Atlético Mineiro. Vasco da Gama e Santos. Caramba, aqui agora mexeu até com o coração, né? 2-0 Vasco, do jeito que eu coloquei no bolão lá. Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo, mesmo com toda essa turbulência do Corinthians, 1-0 Corinthians. Grêmio e Fortaleza. Grêmio e Fortaleza, Grêmio e Fortaleza. Sei não, viu, rapaz? Mas tô achando que vai dar Fortaleza nesse jogo aí. 2-1 Fortaleza. Goiás e Botafogo. Goiás e Botafogo. 2-0 Fogão. Atlético Paranaense e Coritiba é o clássico lá regional, né, rapaz? É o Atletiba. 3-0 pro Furacão. América Mineiro e Cruzeiro. Cruzeiro 3-1 para cima do América Mineiro. Esses são os meus palpitômetros. Pois é. Os principais, os artilheiros até agora do Campeonato Brasileiro é o Tiquinho Soares, tem 5 gols. Rafael Veiga com 4 gols. E aí vem uma sequência de jogadores com 3 gols, né? Moisés, Aloísio, Hulk, Iago Pikachu, o Marcos Paulo do São Paulo, Luciano, aliás, o Marcos Paulo não, rapaz. Até o Pikachu tem, o Iago Pikachu tem 3 gols. Depois vem uma sequência de jogadores com 2 gols aí, né? O Marcos Paulo, do São Paulo, Luciano, Thiago Borbas, da equipe do Bragantino, Bruno Rodrigues, 2 gols também, o Arthur do Palmeiras, o Gabriel Peck do Vasco, o Cano, o Pedro Raul do Vasco da Gama também, o Ângelo, o Maurício, o Léo Pereira do Flamengo, o Vitor Roque do Atlético Paranaense, o John Kennedy, o Everton Galdino, o Mendonça, o Hendrick, o Eduardo Sacha, o Roger Guedes, o Gabriel do Flamengo, o Pedro do Flamengo também, Elinho do Bragantino, o Christian do Atlético Paranaense, nossa senhora, Eduardo, Caleri e aí o Lima, né? Depois vem uma sequência também aí de jogadores com 1 gol até o momento. Mas quem lidera a lista, assim como o campeonato, é um jogador do Botafogo, é o Tiquinho Soares. Pois é, o Tiquinho Soares está voando aí nesse começo de campeonato brasileiro, né, rapaz? Brincadeira não, dá-lhe Tiquinho Soares. Gente, é isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. A gente volta segunda-feira com vídeo aqui falando de futebol. Mas hoje ainda tem às 18 horas para vocês aí, viu? Tem o vídeo de fechamento desta sexta-feira, falando das notícias de Brumado, da região, da Bahia e também de todo o nosso Brasil. Claro que eu espero e conto com a sua companhia por aqui para assistir mais um vídeo que postarmos aqui. Por isso é importante, sininho de notificações, para que vocês recebam aí todos os nossos vídeos sempre que postarmos aqui. Se está chegando aqui agora, se inscreve, compartilha, também comente aí se você está gostando dos nossos conteúdos, tá? E o joinha, gente, deixa o joinha que é importante pra gente. Quanto mais pessoas, né, deixar o joinha aí, é importante porque o YouTube aqui, a plataforma, quanto mais tem curtida, né, quanto mais tem joinha aí, curtidas, likes, né, como você queira, o YouTube entende que mais pessoas precisam assistir o nosso conteúdo. E aí o YouTube vai espalhando, mandando para mais pessoas, e com isso a gente vai alcançando mais e mais, né, telespectadores, pessoas aqui que acompanham a gente no YouTube, no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Alírio, grande Alírio, menino. Alírio que mora em Sergipe,
esse vascaíno arretado de gente boa, né, rapaz? Abraço pra você, pra família também, meu amigo Alírio Muniz, meu amigo Nilson Silva também, grande Nilson, torcedor do Fluminense, tá feliz da vida, né? Abração pra você, Nilson, grande Marcelão, meu amigo Marcelo, torcedor do Palmeiras, tá feliz também, né, rapaz? O Palmeiras assumiu a liderança, mas aí o Botafogo venceu ontem, tomou a liderança, mas o Palmeiras tá ali, né? Tá ali com apenas 2 pontos atrás do Botafogo. É isso, abraço, beijo no coração. Você sabe que a gente se fala, a gente se vê aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista. Esquece não, às 18 horas eu volto trazendo mais informação para você. Dessa vez, de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Um beijão para você, um cheiro no coração. Até a próxima, se Deus quiser.